Gênesis capítulo 4, amém? Vamos ler a palavra. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho, do seu rebanho, e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e a outra chamava-se Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de teu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo o instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe essa palavra e aplique no nosso coração. Para entendermos melhor o contexto ou a mensagem do capítulo 4, nós precisamos lembrar que o capítulo 3 de Gênesis nos ensina, nos fala sobre o pecado, como o pecado entrou no mundo, como o pecado foi concebido, como o pecado foi gerado.
Gênesis 3 é um texto de referência para nós que entendemos e aceitamos a palavra de Deus como verdade para a nossa vida. Gênesis 3 é um dos textos mais importantes. E vocês observaram na nossa mensagem na última quarta-feira, na penúltima quarta-feira, né? Nós destacamos aí o começo do capítulo 3, dizendo que ele começa com a expressão mais. Então, a expressão mais estabelece uma contraposição ao que vem anterior. O que vem antes é a criação perfeita de Deus, como Deus criou tudo na mais perfeita ordem. E como Deus tinha prazer naquelas coisas que Ele criou. A última criação de Deus, conforme o capítulo 2, foi a família. Instituiu a família, instituiu o casamento, estabeleceu as bases para que o homem fosse feliz na relação conjugal, na relação familiar. Até o capítulo 3, o que nós temos é uma sociedade funcionando dentro dos padrões de Deus, uma sociedade funcionando na mais absoluta harmonia. O que nós temos aqui até o capítulo 3 é o homem vivendo a plenitude da comunhão com Deus. Mas, infelizmente a história tem um mais. O pecado entrou no mundo por causa da desobediência do homem. A síntese do capítulo 3 é esse. O homem tentado pela serpente, Satanás, ele desobedece e então o pecado entra no mundo. E o capítulo 3 ainda descreve para nós as consequências imediatas dessa desobediência e desse pecado. O homem foi lançado para fora do jardim, agora ele não está mais ligado diretamente em comunhão com Deus. A relação do homem e a mulher perdeu a harmonia, porque agora os dois estão se desentendendo, porque um está culpando o outro por causa do pecado. Eles têm vergonha de si mesmos, eles olham no espelho e têm vergonha de si mesmos, eles olham para eles mesmos e têm vergonha deles mesmos. Antes não havia isso. Deus, quando fez o homem e a mulher, disse, é muito bom, Deus se agradou do que ele fez, mas agora o homem olha para si mesmo e já não pensa assim, porque o pecado, entre outras coisas, ele destruiu essa autoimagem que o homem tinha conforme a vontade, conforme a visão de Deus. Agora a sua visão está manchada pelo pecado. Por isso, quando ele olha para si mesmo, ele não gosta. Quando ele olha para o seu próximo, também ele não gosta. E ao invés de ir na direção de Deus para receber o perdão de Deus, esse homem procura dar um jeitinho. Ele procura cobrir ou resolver o seu problema de pecado, cozendo folhas de figueira. Mas Deus não desiste desse homem. A Bíblia diz que Deus vai ao encontro do homem, disse: Adão, onde estás? O que é isso que aconteceu? O que você fez? Então, finalmente, Adão reconhece o seu pecado e sofre as consequências do seu pecado. O que nós vemos aqui, então, meus irmãos, do capítulo 3, é a síntese do pecado no mundo. É um quadro resumido, é uma foto 3x4 de toda a humanidade. Por isso o capítulo 3 é tão importante para a gente. A partir do capítulo 3 de Gênesis, você consegue entender a humanidade hoje. Você não consegue entender o homem do ponto de vista bíblico se você não olhar para ele com as lentes do capítulo 3. Você não consegue entender a você mesmo, não consegue entender um pouco dos seus problemas, dos seus dramas, se você não olhar para eles a partir de Gênesis capítulo 3.
Houve um momento na história de Paulo que, quando ele escreve aos Romanos, e a gente acredita que ele está ali compartilhando a sua experiência, como ser humano, ele lutava contra o pecado também, e ele diz assim: olha, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. O que Paulo está dizendo? Olha, há uma guerra dentro de mim. Eu sei o que é bom, mas há uma força que me puxa, e eu, às vezes, acabo fazendo o que é mal. Há uma guerra dentro de mim. E essa guerra leva ele ao desespero, a ponto dele dizer assim: desventurado homem que sou. Algumas versões trazem a expressão desgraçado homem que sou. E esse drama de Paulo é o meu drama, o seu drama é o nosso drama. É o drama do homem. Como que você entende isso? Como você entende isso? Eu gosto de brincar com o pessoal dizendo o seguinte: como que você entende o fato de vez em quando, se levantar de mau humor, mesmo depois de uma boa noite de sono? Como que você entende essa preguiça da segunda-feira de manhã? Como que você entende essa disposição que você tem para o mal? Que às vezes é incontido. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 é um texto fundamental para você entender a vida. Quer entender você mesmo? Estude Gênesis capítulo 3. Eu já estudei tantas vezes esse texto, todas as vezes que eu estudo eu aprendo um pouco mais. Agora, deixa eu fazer um parêntese aqui, e a gente acaba saindo um pouquinho do esquema, mas eu acho que é válido. Se você for no consultório de psicologia para entender os seus problemas, ninguém vai explicar os seus problemas ou ajudar você a entendê-los a partir de Gênesis 3. Nenhum psicólogo. Essa visão é uma visão bíblica, que a ciência humana, as ciências humanas que estudam o comportamento do homem, não procuram entender o homem a partir disso. Risca Gênesis 3. Os irmãos entendem isso? Tranquilo? Eu já tive muita experiência assim, e tem até hoje. A pessoa procura o psicólogo, fica lá um tempo conversando com ele nas consultas. Aí um dia a pessoa chega: pastor, eu queria vir aqui que o senhor orar comigo. E eu queria conversar. E a gente começa a conversar. O que o senhor acha disso, pastor? O que o senhor pensa desse problema, desse conflito? E aí eu abro a Bíblia e explico Gênesis 3. Irmãos, parece que o mundo se abre diante da pessoa. Ele fala: mas nunca tinha pensado nisso. Não, agora eu estou entendendo melhor. Por que o psicólogo me falou isso? Então, esse é um desafio que nós temos. Não estou querendo dizer para vocês que o crente ele é um alienado. Você nunca deve procurar um psicólogo. Você nunca deve... Não, de forma nenhuma. Um analista, muitas vezes eles são úteis, sim. São úteis. Mas você precisa entender o limite deles. Você precisa entender o limite deles. O que Deus propõe para nós a partir de Gênesis 3 não é remendo, não é uma aspirina para curar um sintoma, uma dor de cabeça. Ele propõe transformação, mudança completa. Amém? É isso que nós cremos, que Deus pode mudar o homem, mesmo sendo ele afetado pelo pecado. E em Gênesis 3,15, Deus anuncia a promessa do Salvador. Apesar de todo o drama de Gênesis capítulo 3 e de tudo quanto o pecado fez, Deus anuncia a esperança, que viria na pessoa de Jesus, nascido de mulher. A promessa é estabelecida aqui, a salvação já é estabelecida.
O pecado estava diante do homem como uma tragédia, mas Deus diz assim: olha, eu também coloco diante de você a salvação. A possibilidade de você dominar o pecado, não ser dominado por ele. As ciências sociais, se você tem um pecado que incomoda, que deixa a sua consciência culpada, ela diz assim: você precisa aprender a aceitar. Você precisa aprender a aceitar o jeito que você é. Mas a palavra de Deus muitas vezes diz para nós assim: você precisa mudar. Você precisa mudar. E esse é o nosso desafio. Aliás, é por isso que nós estamos aqui, não é verdade? Por isso nós estamos aqui, porque nós cremos nisso. Mas é importante que você entenda o seguinte: terceiro capítulo da Bíblia, como é importante nós conhecermos a palavra e como é importante o Gênesis para nós, porque ele nos ajuda a entender a vida, o homem e tudo que se passa ao nosso redor. Ele nos ajuda muito a entender. Todas as vezes, marido e mulher, que você tiver uma discussão, e você já teve algumas, ou não teve, você pode observar, Gênesis 3 se repete quase que literalmente. Qual é a primeira coisa que a gente faz? A culpa é dele, a culpa é dela. Não é verdade? Dificilmente, irmãos, a gente cai de joelho e fala: Deus, me perdoe. Não, a gente sempre quer uma justificativa e às vezes demora a gente chegar nesse ponto. Briga, fica de mal, emburrado, fica sem conversar, esperando o outro, culpando o outro. E assim o pai culpa o filho, culpa a mulher o marido, e vice-versa, e a sociedade é assim, ninguém assume o seu erro. Gênesis capítulo 3. Os problemas nossos de relacionamento estão orientados aqui, como resolvê-los. Aí você entra no capítulo 4. Você entra no capítulo 4, e o capítulo 4 ele tem basicamente dois objetivos no estudo dele. Primeiro é mostrar para nós a multiplicação da raça. E aí ele dá a informação aqui que coabitou Adão com Eva, homem aí é Adão, porque literalmente Adão significa homem no texto hebraico. Por isso a tradução da sua Bíblia está homem. Tá certo, gente? Adão é homem, homem é Adão. Então, o primeiro homem chamou-se homem. Tá certo? Então, o texto está dizendo aqui: Adão coabitou com Eva e ela concebeu à luz a Caim. Quando ela concebeu à luz a Caim, ela falou assim: olha, que bênção. Deus me deu um varão. Deus abençoou e eu procriei. A ideia que nós temos aqui, nesse pequeno texto, é de que houve alegria da mulher ao perceber que, apesar do pecado, Deus deu a ela essa bênção de procriar e de ter um filho. Alguns estudiosos da Bíblia, e eu não faço parte desse grupo, mas não é errado você pensar assim. Alguns estudiosos acham que Eva entendeu que esse varão que está nascendo aqui era o cumprimento de Gênesis 3,15, quando Deus disse a ela que o Salvador seria nascido de mulher. Então, quando ela deu à luz a Caim, ela pensou: Deus está cumprindo a promessa, esse meu filho vai ser o Salvador. Mas a alegria de Eva, infelizmente, durou muito pouco, se isso foi verdade. São deduções. Não faz diferença você aceitar isso ou não, ou se você entender
que apenas ela teve aquela alegria de mãe, que é tão peculiar às mães, que só as mães usufruem disso e sabem dizer que bênção é teu filho. Adquirir um varão com auxílio do Senhor. Depois ela deu à luz a Abel. E a Bíblia em seguida faz aí distinção aí dos dois. Que um era pastor de ovelhas e o outro era lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, ou seja, a gente não sabe quanto tempo, versículo de número 3, passado um tempo, a gente não sabe exatamente quanto tempo, Caim e Abel vieram trazer oferta ao Senhor. Nós vimos até o capítulo 3, que diariamente Deus vinha ao encontro do homem para conversar com o homem. O texto diz que na viração do dia, ou no entardecer, Deus vinha ao encontro do homem para ter com o homem um momento de comunhão e de conversa. E a gente fica imaginando como deveria ser isso, né, gente? Esse momento tão íntimo de comunhão, onde Adão discernia a voz de Deus claramente, sem nenhuma dúvida. E como que isso preenchia Adão, como que isso trazia alegria e satisfação para Adão. Porque Adão foi criado para isso, para ter comunhão com Deus. Então, todas as vezes que ele se encontrava com Deus, havia ali um cumprimento do seu propósito de uma maneira plena. Mas aí entrou o pecado no mundo. O homem foi expulso da presença de Deus. Mas o texto volta a dizer que esse homem agora, em Caim e Abel, volta a procurar a Deus. O ato de adoração de Abel e Caim, ao trazer a sua oferta, que era um ato de adoração, é a manifestação desse homem em busca de Deus, querendo adorá-lo, querendo servi-lo, apesar do seu pecado. Então, apesar do pecado, o homem conservou a sua necessidade de Deus. E assim conosco também é assim. Apesar do pecado, nós temos necessidade de Deus. E isso se manifesta em qualquer ser humano. Desde aquele que tem já uma experiência com Deus, e aquele também que não tem nenhuma experiência com Deus. Todos os homens, de uma forma ou de outra, manifestam que precisam de Deus. E de alguma forma eles tentam procurar a Deus. O que é a idolatria? Senão a manifestação desse desejo de uma forma errada. O que é a idolatria? É alguém que tenta fazer um Deus com suas próprias mãos, a sua imagem e semelhança, a Bíblia descreve assim, porque ele tem necessidade disso. Ele tem necessidade de se relacionar com um Deus que ele não entende bem quem é, mas alguma coisa lá no fundo pede, e ele é impelido de muitas formas a isso. Caim e Abel, então, trouxeram a sua oferta ao Senhor. E aqui, ao trazer a sua oferta, você já percebe a manifestação do pecado de uma forma também muito clara, muito grotesca. Porque quando eles se aproximam de Deus e apresentam a sua oferta e adoram a Deus, você tem de imediato ali o retorno à palavra de Deus, dizendo assim: olha, não gostei, não aceitei, gostei, não gostei. E Deus agradou-se da oferta de Abel e de sua oferta. Eu quero que você perceba o que diz o verso 4 em relação a isso. Agradou-se o Senhor de
Olha na sua Bíblia e me responda, por favor. Agradou-se o Senhor de? Antes de agradar da oferta, Deus se agradou do ofertante. Interessante isso, né? Antes de se agradar da oferta, Deus se agradou do ofertante. E em seguida, o texto diz que ao passo que de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Não é claro, a Bíblia não mostra, em nenhum momento, se Adão ensinou seus filhos a adorarem a Deus. A Bíblia não fala isso. É mera especulação. O fato é que os filhos de Adão estão ali adorando ao Senhor. A oferta do mais velho, Caim, foi rejeitada, porque ele mesmo não era justo diante de Deus. O que o texto está nos ensinando aqui é que antes da oferta, Deus está interessado no ofertante. Antes de receber aquilo que eu trago ou aquilo que eu faço, Deus quer o meu coração. Deus quer a minha intenção, Deus quer a minha atitude. Já está estabelecido aqui essa ordem. Talvez nós não tivéssemos tantos problemas litúrgicos que nós temos nas igrejas se nós voltássemos para esse princípio bíblico. Porque às vezes a gente se preocupa muito com o como. Qual é a maneira de adorar? O que eu devo trazer? O que eu devo fazer ou não devo fazer? Enquanto Deus está dizendo o seguinte: olha, eu quero saber é como que você vem. Como que está o seu coração? Quais são as suas reais intenções? É isso que eu estou procurando. Esse é o verdadeiro oferta. Esse é o verdadeiro sacrifício. Aqui nós encontramos aqui, irmãos, o princípio básico para o culto que nós devemos oferecer a Deus. Não só aqui na igreja quando estamos reunidos, mas lá fora, quando nós saímos, estamos sozinhos. Porque tudo que nós fazemos é culto a Deus. Uma vez que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, toda a nossa vida é culto a Deus. Deus, quando nos criou, a sua imagem e semelhança, Ele nos criou para ter prazer em nós. E tudo quanto nós fazemos no nosso dia a dia, é como se Deus estivesse olhando e está dizendo: meu filho, que bom, eu tenho prazer nisso, eu tenho prazer em você, nas suas atitudes. Culto a Deus não é apenas o momento que a gente se reúne. Essa aqui é a expressão comunitária. É o grupo reunido. Mas daqui a pouco nós vamos nos separar, e aí você diz assim: terminou o culto. Não, o culto continua. Porque às vezes, depois que a gente está dentro do carro, o pau quebra, né? Quando chega em casa, o pau quebra. Até esqueceu o que aconteceu no culto, né? Às vezes não sai nem da porta da igreja. Parece que nada do que aconteceu lá dentro, nos rituais, teve muito sentido. O que está acontecendo? Qual é o problema? Talvez o problema seja aqui. O coração ainda não está inteiro naquilo. É muito importante que nós, como cristãos, entendamos esse princípio. Porque depois que a gente recebe a Jesus, a gente não consegue viver sem a igreja e sem a reunião dos irmãos, sem o culto. Não consegue. E Deus se agrada da reunião da igreja para cultuá-lo e para adorá-lo. Mas Ele quer saber como está o nosso coração. Ele não está muito preocupado com as aparências externas, não. Com aquilo que às vezes a gente valoriza tanto, né? Eu já vi gente me dizendo que deixou de vir ao culto porque não tinha uma roupa bonita, porque não tinha uma roupa nova. Eu já vi tanta gente me falar isso. Que pena, né? Que a gente ainda raciocina dessa maneira. Deus quer o nosso coração. Pois não?
Pois não, Daniel. Não. O Daniel está perguntando se na época que Adão pecou, Deus deixou de falar com ele. Não. Tanto é que Deus foi ao encontro de Adão. Deus foi ao encontro dele depois que ele pecou. E Adão fugia e Deus ao encontro dele. Adão, onde estás? Na verdade, Deus sabia. Mas aqui era uma forma de Deus fazer com que o homem se arrependesse, reconhecesse o seu pecado e se voltasse para ele. Adão, onde você está? Essa pergunta é uma das perguntas mais importantes da vida. É quando Deus pergunta para mim e para você, Daniel, onde você está, meu filho? Em relação a tudo que eu fiz. Onde você está? E essa pergunta, essa foi a pergunta que jogou Adão na lona. Adão, eu coloquei você como cabeça da raça, dei tudo para você usufruir. Adão, todos os dias eu vim encontrar com você e tinha tanto prazer na sua vida. O que você fez, Adão? Por que você escolheu isso? Então foi um drama, né? E Adão respondeu, e Deus continuou conversando com ele e com a mulher. Então Deus nunca deixou de falar com Adão. Como Deus nunca deixa de falar conosco quando nós pecamos. Na verdade, o pecado é que nos faz surdos. O pecado endurece nosso coração. E graças a Deus, Deus nunca desiste de falar conosco. Inclusive, essa pergunta é muito boa, Daniel, porque isso é uma coisa que acontece muito na nossa vida diária. Porque às vezes a gente comete um pecado, e eu não estou falando de nenhum pecado considerado grosseiro, não. Um pecado que só você e Deus sabe. E aí você fica assim, nossa, eu acho que... Será que Deus vai me ouvir? Né? Será que Deus vai me ouvir? Ou senão, você levanta-se e tropeça na cadeira, machuca o dedo, você fala assim, ó, Deus já está me punindo. Esse tropeção já é o primeiro aviso. Está dando tudo errado já. Que a gente acha assim, a nossa relação com Deus é assim. Primeiro a gente acha que pecou, ele virou as costas. Segundo, é que pecou, ele vai descer o chinelo, descer a correia, né? Descer o chicote. E que parece que ele tem uma caneta ali para anotar em um papel, né? Errou, X. E no final do mês ele faz o balanço. No final do dia, talvez. Falou, meu filho, você está devendo, hein? Então, tem muita gente que acha que Deus é assim. Talvez porque os pais foram assim. Porque o pai terreno foi assim. E a gente transfere muita ideia do pai divino com a ideia do pai terreno. Isso acontece. E eu sei que nem todos nós tivemos esse privilégio de ter um pai assim, amoroso, atencioso, né? De diálogo, compreensivo. Nem todos tivemos esse privilégio, mas quem teve, pode ter certeza que isso ajuda na devoção a Deus. A gente faz essa relação, infelizmente, ou felizmente, não sei. Mas Deus nunca deixou de falar. E todas as vezes que a gente peca, Daniel, eu creio que Deus fala mais com a gente ainda. Mas é como se Deus estivesse batendo, né? Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Deus bate, meu filho. E algumas vezes ele fala com a gente diretamente sobre aquele pecado, sobre aquele problema. Aí você, mesmo no pecado, você resolve abrir a Bíblia e aquele versículo da Bíblia falou exatamente o seu problema. Ou senão você ligou o rádio, ligou a televisão, ou pôs um hino, o hino é sobre o seu problema. Você fala, meu Deus, não é possível. É Deus falando com você. Mensagem domingo? É. Amém. Porque o Daniel está dizendo, igual a mensagem domingo, né? Com certeza ele está dizendo a experiência dele. Agora, todo momento Deus fala. Toda hora Deus fala. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Agora, às vezes, a gente tem mais dificuldade de ouvir. E você vai ver na experiência de Caim o que aconteceu. Exatamente a experiência nossa. Pois não, Cássio? Quando fala que Caim e Abel, é ao dialogar com
Sim, sim. Audível. Como no Velho Testamento foi muitas vezes. Como o Velho Testamento foi muitas vezes. E como no Novo Testamento, não é muito diferente se a gente for pensar bem, né? É o mesmo Espírito que fala. É o mesmo Espírito que fala. Mas eu entendi o que você está dizendo. Aqui a relação continua dentro do mesmo padrão. Né? Eles entendem claramente o que Deus falou. Vamos em frente. Então disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Deus está falando com Caim. Depois que Deus reprovou a oferta de Caim, Caim descaiu o semblante. Versículo de número 5 diz: Caim irou-se, pois sobremaneira Caim descaiu-lhe o semblante. O que aconteceu aqui, gente? Deus reprovou a Caim. E qual foi a atitude de Caim? Aceitou? Ficou bravo por quê? Porque Deus o reprovou. Ele irou-se. Ele não aceitou. Ele não aceitou a palavra de Deus sobre a vida dele. Rebeldia. Ele não aceitou a autoridade de Deus. Olha como que são as coisas, gente. Parece que a gente está vendo o filme de hoje, século 21. Parece que não mudou nada. Não é verdade? Essa é a sensação que nós temos. Parece que nós estamos lendo as páginas do jornal de hoje. O homem não aceita a autoridade de Deus sobre ele. Quem é que tem autoridade para dizer se o meu culto é bom ou se não é? Deus, a palavra. E se ela diz que não é, meu amigo? O homem sempre errou por isso, porque quis fazer para Deus aquilo que Deus nunca pediu. Quis fazer a sua maneira. Quando Moisés se retirou para receber as tábuas da lei, e o povo ficou sozinho embaixo, esse povo quis servir a Deus, sentiu a falta de Moisés, e quis fazer do jeito que deu na ideia deles. Vamos fazer um bezerro de ouro. Gente, mas tantas vezes Deus disse que não era para fazer isso. Mas não, nós vamos fazer a nossa maneira. Mas Deus havia tantas vezes dito, o coração do povo se inflamou. Irmãos, nós manifestamos muita maturidade quando nós entendemos que o nosso coração é pecaminoso, quando nós entendemos que nós somos duros na queda, viu? Não é verdade? Esse homem saiu irado. Agora, olha a bondade de Deus. Por que você está irado? Por que descaiu o seu semblante? Deus sabia, né? Mas Deus está levando de novo o homem a pensar sobre as suas atitudes, a refletir sobre as suas atitudes. Deus está colocando o homem para pensar. E às vezes a palavra de Deus faz assim mesmo, coloca a gente para pensar, né? Por que você fica, por que está acontecendo isso? Por que eu fiz isso? Por que aquilo? E é nessa ação devocional que muitas vezes o Espírito fala com a gente. Nessa luta, né? Versículo 7, o que Deus disse a ele? Deus alertou. Qual foi o alerta? Se você se arrepender, versículo 7 eu estou, você será aceito. Se você se recusar a se arrepender, o pecado vai ser como uma besta feroz, estará à sua espreita para atacá-lo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito, ou se você se arrepender. Qual é o procedimento correto quando Deus nos reprova? Arrependimento.
Então Deus falou com Caim: Caim, se você se proceder bem, tem chance. Agora, se você se recusar, o pecado vai crescer tanto dentro de você que você não vai conseguir dominá-lo mais. Coisa maravilhosa, hein, gente? Né? E assim acontece na nossa vida também, né, irmãos? Quando Deus fala e a gente fica duro, o pecado vai crescendo. E a gente vai embrutecendo, nós vamos ficando brutos, insensíveis. Perdemos a sensibilidade. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala do homem com a consciência cauterizada. O que é o homem com a consciência cauterizada? O Espírito falou, e ele se fez de surdo uma vez, se fez de surdo segunda vez, terceira vez, até que ele não ouviu mais. Deus continuou falando, Daniel, mas ele não ouviu mais. Ficou surdo. A consciência ficou cauterizada. É como se o pecado criasse uma ferida em nós. Como se o pecado criasse uma ferida em nós. E o arrependimento é o remédio, que às vezes é amargo e dói. Não é? Mas aí, ao invés do remédio amargo, eu deixo criar uma casca, sem tratar da ferida. Aí fica aquela casca superficial, não é? Mas o que tem lá por baixo? A infecção crescendo. Aí você encosta ali naquela casca, você já não sente nada. A infecção está crescendo ali para baixo. É mais ou menos o que acontece com o pecado. Tremendo isso, não é, gente? Amém? Que lição preciosa para a nossa vida, né? No nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus. Infelizmente, apesar do alerta, Caim não deu ouvidos a Deus. E aconteceu então a manifestação, mais uma manifestação do pecado. O pecado foi abrigado no coração de Caim. Ele criou raízes, ele cresceu como uma besta fera, a ponto desse homem se voltar contra o seu próprio irmão. E os dois foram para o campo, e diz-nos o texto que foi tudo tramado. Caim chamou Abel e já planejava isso. Vamos para o campo. Vamos para o campo. Caim era lavrador. Muito provavelmente era um homem acostumado ao trabalho braçal. Imagina, naquela época não tinha nenhuma máquina agrícola, nenhum tipo de ferramenta. Como era difícil lavrar o solo. Então era um homem forte. Ele não deve ter tido nenhum esforço para matar seu irmão. Levou ele justo para o terreno dele. Vamos lá para o campo. Maldade no coração do homem. Estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão? Versículo 9, eu estou, e no estudo eu estou no ponto 5. O convite ao arrependimento, seguido do julgamento e a punição de Caim. Disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso eu tenho alguma responsabilidade sobre ele? E é aquilo que nós já falamos, né? O pecado, ele nos torna assim, egoístas. Ele quebra essa relação de dependência e de cuidado que eu tenho que ter e que nós temos que ter uns com os outros. Isso é uma coisa muito interessante, irmãos, da gente observar, viu? Como que com o passar do tempo, se a gente não prestar muita atenção e tiver muito cuidado, a gente vai ficando assim, muito isolado, egoísta. Não, eu estou bem, os meus irmãos.
Não, eu estou custando a sobreviver, a dar conta dos meus problemas, eu tenho que preocupar com meus irmãos? É mais ou menos o que Caim falou. Os meus irmãos, isso é problema dele. Então, essa atitude é uma atitude que manifesta a nossa natureza pecaminosa, quando nós não importamos com os outros. O Senhor questionou a Caim para que ele tivesse a oportunidade de se arrepender do pecado. Infelizmente, Caim mentiu. Quando nós seguimos o diabo, agimos da mesma forma que ele. João 8,44. Um pecado leva ao outro. Com que frequência o mundo responde como Caim? Sou eu o guardador, o responsável pelo meu irmão? Disse Deus que a voz do sangue de Abel clamava desta terra. É o clamor da vingança, como também clamam o sangue de todos os mártires, vítimas inocentes da ira dos homens. Apocalipse nós mencionamos sobre o sangue dos mártires, que será vingado com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma referência que pode ser linkada lá com o Apocalipse. O sangue de um mártir estava clamando da terra, então Deus estava clamando vingança por ele. Por que Abel morreu? Ele fez alguma coisa errada? Ele morreu porque ele fez o certo. Ele morreu porque ele fez o certo. Então, Abel morreu como mártir. Primeiro mártir, né? E Deus então anuncia a punição de Caim. A terra, de maneira nenhuma, iria produzir um grão sequer para ele. Este castigo era pelo pecado de derramar o sangue do homem como se fosse uma coisa comum. Lembre-se que pela oferta de Caim nós podemos concluir que ele era um lavrador. Que castigo, hein? Para um lavrador. Você não vai comer do fruto da terra que você planta. Que castigo. Eles seriam errantes sobre a terra. Isso para indicar que ele estaria fugindo de Deus. Este castigo parece ter causado muita tristeza em Caim. Verso 13. Diz: então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. É triste notar que ele estava pesaroso por causa do castigo e não por causa do pecado. Ele podia ter dito aqui, né, foi triste o meu pecado. Mas não, ele disse, foi pesado o castigo. Ele ainda achou que o pecado dele não era tão grave assim. Amém, irmãos? Os irmãos estão me acompanhando aí? Amém? Os irmãos estão tirando lições aí? Que se a gente for falar sobre isso aqui, nós ficamos 3 dias aqui sem parar. Porque as lições são muito ricas. Não é verdade? Como que o pecado se manifesta na vida do homem? Pois não. Tem dificuldade com essa expressão que o sangue está inflama na terra. Isso é simbólico. Não entendi sua pergunta. Sim. Não é lógico. O sangue não está clamando nada, não. O sangue não está falando. Sem dúvida. Entendi. É lógico. É lógico que é. Sem dúvida nenhuma. Você entenda bem. O que Deus está querendo mostrar para ele e para todos nós é a gravidade do que foi feito. Aquela terra era uma terra abençoada. Primeiro assassinato que nós estamos falando, gente. Não, pense no contexto. Foi o primeiro.
Talvez a gente tenha até ficado insensível, porque a gente ouve isso quantas vezes por dia. Mas esse foi o primeiro. O impacto disso. E como que Deus agiu de maneira didática aqui, né? Pedagógica. Pois é, ué. Que terrível, né? Deus disse assim, multiplicar e fazer crescer, vai ele e faz aquilo que o papel do diabo. E a Bíblia fala isso mesmo, que aquele homem foi tomado pelo maligno. Versículo 15, a consciência de Caim lhe dizia que um assassino merece a morte. Seus temores parecem indicar que ele sentia que os homens automaticamente saberiam disso e procurariam matá-lo. Aos justiceiros naquela época já existia. Por alguma razão, Deus não permitiria que Caim fosse executado. Talvez aqui tivesse uma referência aqui a fazer justiça com as próprias mãos, né? Talvez Deus estivesse fazendo isso. Olha, o homem não tem direito de se vingar, só eu que tenho. A vingança pertence a mim. Talvez Deus tenha feito isso, né? Tudo leva a crer que foi por isso. A vingança era prerrogativa de Deus. Aqueles que se vingam, aqueles que de forma errada se vingam, estão usurpando o trono de Deus. Romanos capítulo 12 fala da autoridade que Deus concedeu para executar a justiça. Versículo 16 e 18 fala da peregrinação de Caim. Caim deixou o lugar onde Deus era adorado e começou a peregrinar pela terra. Construiu uma cidade, colocou o nome do seu filho na cidade. O objetivo dele construir aquela cidade, sem dúvida nenhuma, era de se proteger. E talvez ele tentasse, de alguma forma, reverter aquele castigo. Agora, é interessante observar que a primeira cidade, os primeiros progressos na arte, nos trabalhos manuais e na criação de animais, foram produzidos por Caim e pela sua descendência ímpar. Os irmãos observaram aí? Qual foi o nome do filho de Caim? Enoque. Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael. Só nomes bonitos, hein, gente, para colocar nos filhos aí. Metusael a Lameque. Então está dizendo da geração de Caim. E aí faz um enfoque em Lameque, da geração de Caim. O que esse homem fez? Tomou para si 2 esposas. O primeiro caso de poligamia, outra desobediência a Deus. Deus criou uma Eva para Adão, um Adão para uma Eva. E aqui esse homem tomou para si 2 esposas. Ele é descendente de Caim. O nome de uma era Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai de todos que habitam em tenda e possuem gado. Foi um criador, o primeiro criador de gado. O nome do irmão dele era Jubal. Pois não, minha irmã? Não, ela normalmente menciona a descendência do homem, principalmente no Velho Testamento. Ela não fala a descendência da mulher. Não, ela é descendente da descendência de Adão. Pode ser que seja uma sobrinha de Caim. Tudo indica que seja uma sobrinha de Caim. O mais óbvio, mais lógico é esse, embora a gente não saiba, mas tudo indica que era. Porque eles tiveram filhos e filhas. Então, muito provavelmente, ele casou com a sobrinha. Sim, sim.
Sim. É. Sim. Sem dúvida. Ok, minha irmãzinha? Mas a Bíblia não é exata sobre isso. Isso aqui é uma dedução muito óbvia. Mas com certeza, a esposa de Caim era descendente de Adão também. Não tem outro jeito. Agora, o grau de parentesco é que a gente não sabe. Ok? Interessante você observar aí que a geração de Caim, ela foi uma geração progressista. A geração de Caim foi uma geração que produziu, entre outras coisas, a primeira arma. E foi o primeiro músico. Jubal foi o primeiro músico, o que produziu os primeiros instrumentos, a harpa e a flauta. Foi ele que fez, pai de todos os músicos. E Tubal-Caim, que era também filho de Lameque, ele fez as primeiras armas cortantes, foi ele que fez. Cortante de bronze, de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então, uma coisa que é quase que cômica, se não fosse tão trágica. Esse Lameque, que era polígamo, e que gerou esses filhos aqui. Inclusive, um deles foi o que fabricou o primeiro instrumento de corte, a primeira arma. Olha o que aconteceu com esse homem, o que ele fez? Ele chamou as esposas dele e foi contar prosa para a mulher dele. E o texto no hebraico aqui é uma música, é uma musiquinha. O texto no hebraico tinha uma musiquinha. Então ele inventou uma música para contar para a mulher dele do feito dele. Qual foi o feito dele? Olha, vós mulheres de Lameque, eu matei um homem, porque ele me feriu. E um rapaz, porque... Gente, está parecendo notícia do trânsito de hoje pela manhã, não? Matei um homem porque ele me deu uma trancada no trânsito. Matei um homem porque ele arranhou meu carro. Olha como que isso aqui é moderno. Violência urbana. Violência urbana, gente. Aqui, um homem pisou nele e ele matou o homem. Olha até onde o pecado levou o homem. E olha como que é a música que ele canta. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém. Ou seja, Deus vai vingar 7 vezes o que Caim fez, mas eu vou vingar 70 vezes 7 quem me ameaçar, quem me matar. Ou seja, eu sou mais poderoso do que Deus. Nem Deus pode comigo. Entenderam o que ele falou? Ele falou, Deus vingou 7 vezes, mas se mexer comigo, a coisa é muito mais difícil. Já viu esse tipo de homem bravo? Tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz a um filho que pôs o nome de Sete. Aí eu já estou lá no final do nosso estudo, no ponto 9. Sete significa nomeado ou firmemente estabelecido. Eva viu como alguém enviado para repor o lugar de Abel. Enquanto os pais do progresso material vieram pela linhagem de Caim, foi de Sete que Noé, Abraão e, eventualmente, o Senhor nasceu. No versículo 26 nos é dito que Sete teve um filho chamado Enos. Enos significa fraco, aflito. E a última declaração do versículo 26, que é uma declaração de difícil entendimento, que é difícil interpretação, ela indica que Enos, a partir de Enos, os homens começaram a se separar publicamente para a adoração e a se identificar como seguidores de Deus.
Sim. Qual, Belo? Não. Não, não pode. Não. Porque se invocar o nome do Senhor, não está significando somente oração. Invocar o nome do Senhor é adoração. Lógico, só que Abel e Caim já adoravam a Deus antes. Adão já adorava. Agora, então, por que faz essa referência? É porque tudo indica que a partir daí começou a fazer uma diferenciação entre os que serviam a Deus e os que não serviam por causa da linhagem de Caim. A linhagem de Caim foi uma linhagem progressista no sentido material. Se preocupou com o desenvolvimento da cidade. Se preocupou em fazer música, não para adorar a Deus, mas música para se orgulhar dos seus feitos. Se procurou desenvolver, fazer arma para se proteger, porque eles eram da descendência de Caim. A descendência de Caim era uma descendência mal vista, perseguida. Veja como que eles se desenvolveram. E a descendência que veio de Sete foi uma descendência que deu enfoque à adoração, a servir a Deus. E dessa descendência é que chegou a Jesus. Veio Abraão e depois a Jesus. Então, quando diz daí começou a se invocar o nome, não significa que antes não invocava, porque a oferta de Abel foi aceita. Então, ele invocava. Mas acontece que a partir daí começou a haver diferenciação. Porque as duas linhagens agora começam a tomar rumos muito diferentes. Entenderam? Começam a tomar rumos muito diferentes. Por que voltando lá um pouco a história para a gente entender, Caim, entre outras coisas, foi motivado a matar Abel, porque Abel serviu a Deus, fez o certo. Quer dizer, a geração de Caim, ela se caracterizou por perseguir aqueles que serviam a Deus. Por isso o nome de Enos é aflito. As aflições de Enos provavelmente vieram por causa da perseguição que ele sofreu dos filhos de Caim, ou da linhagem de Caim. Amém ou não? Bonito demais, né, gente? Muito bonito, né? Foi perseguido? Ah, com certeza. Aqui a gente não tem detalhes, né? Mas Sete tomou outra direção, a direção de Abel, de fato, né? Aquele que serviu a Deus. Pois não? Sem dúvida. Irmão mais velho, hein? Agora, quando Deus rejeita a oferta de Caim, Caim não passa a viver no pecado a partir daquele momento. Caim já estava no pecado. O coração dele já estava desenvolvendo maldade. Ele já estava brigando maldade. Foi por isso que a Bíblia diz que Deus não aceitou ele. Porque o coração dele já estava pecaminoso, já estava errado. Então, muito provavelmente, ele foi ofertar a Deus não com as intenções corretas. Ele foi ofertar a Deus porque talvez ele queria se destacar, talvez ele queria se orgulhar dos seus feitos. Aí ele pegou o fruto da terra, como se dizendo, olha como que eu sei fazer as coisas, olha o que eu consegui fazer. Então está aqui Deus. Então, o culto dele já foi manchado, porque anteriormente o coração dele já estava errado. É maravilhoso isso para nós, né? Gente, vamos encerrar? Alguma pergunta? Continuamos no capítulo 5, na próxima. Sim.
Continuamos no capítulo 5, nós vamos dar uma passada aí nessas genealogias e vamos ver o que Deus tem a falar conosco. Mas, na quarta-feira, nós não teremos o estudo. Por quê? Na quarta-feira, nós vamos receber o Grupo M. O Grupo M é um grupo musical de Palavra da Vida. Eles estão passando por Uberlândia e eles se ofereceram para estar aqui na nossa igreja na quarta-feira. Então, nós convidamos ele para participar. Então, na quarta-feira, nós vamos ter um culto diferente. E, irmãos, o Grupo M é um dos melhores grupos musicais do Brasil. Então, oportunidade boa para trazer os amigos. Uhum. É as duas coisas. Música e teatro. É um grupo completo. Então, quarta-feira, você já se prepare e faça convites para os seus amigos, porque é uma coisa impactante, viu, gente? Eles me ligaram assim, muito em cima da hora, e eu não quis perder a oportunidade, porque eles vão passando pelas cidades, e eu entendo uma oportunidade muito bacana, muito boa para a gente. Então, não deixe de vir na quarta e convidar os amigos, e a gente vai divulgar para que todos possam participar também. Vamos fazer um culto diferente na quarta-feira. E a gente pula o estudo na quarta, mas na seguinte a gente continua. Amém, gente? Irmãos, tá bom os estudos? Continuando nessa linha? Então tá bom. Vamos orar então, vamos ficar de pé. Depois, quem quiser os outros, pode pegar comigo. Quem quiser os outros estudos, depois me fala ou procura a secretaria da igreja, que a gente tem